Fé que vai dar certo. A Vanessa Mota mandou: Edson, comente sobre o caso do cara que teve contato, aí ela coloca entre parênteses, acho que com uma luz, e ele começou a derreter. Existe algum material desse caso? Tem. Ó, eu não trouxe material desse caso, mas esse caso que ela está falando ocorreu antes da era moderna dos discos voadores, ou seja, em 1946, na cidade de Araçariguama. Pertíssimo aqui. O caso ele é conhecido como o Homem que Derreteu. É o José Prestes Filho. Não, João Prestes Filho. Ixi, agora falhou a minha... É o Prestes Filho, tá? Ele estava pescando, aí ele voltou para casa. Ele foi pular uma janela, porque não dava para entrar pela porta, foi pular a janela e foi atingido por um raio de luz. Aí, já dentro de casa, ele começou a sentir alguns efeitos, como um calor no corpo. As partes que estavam descobertas, que não tinha roupa, ou fora o cabelo, começaram a passar por um processo bizarro, né? Começou a derreter, começou a soltar as articulações. E aí ele procurou ajuda. Depois ele foi levado para uma outra casa lá, onde o Aracigomide, que era um enfermeiro lá, teve contato com ele, tentou perguntar, embora ele já não articulava nada, mas através de gestos ele ia falando. Falou: você está sentindo dor? Não estou sentindo, né? E ele cheirou o cabelo dele para ver se tinha algum cheiro de queimado, alguma coisa assim, e não percebeu nenhum tipo de queimadura de coisas normais, né? Álcool, combustível, vela, alguma coisa. Não era nada desse tipo, era algo realmente bizarro. E aí, como estava desprendendo, ele estava derretendo em vida e vivo ali, resolveram levar ele para uma cidade que tivesse um hospital mais aparelhado, porque Araçariguama, naquela época, em 46, não tinha nada. Era uma zona bem rural mesmo, sem recurso nenhum. E aí, no meio do caminho, ele veio a óbito. Naquela época, vários pesquisadores investigaram, e posteriormente também foi publicado em boletins, em revistas especializadas estrangeiras também. E vamos dizer assim, as teorias a respeito do caso, elas variavam. Tinha uma turma de pesquisadores que acreditavam que os tripulantes dos OVNIs eram os salvadores da humanidade. Então eram criaturas angelicais. Então só acreditava que eles vinham para salvar a humanidade. Então não admitia que pudesse acontecer um caso tão agressivo como aconteceu no caso do João Prestes Filho. E aí havia uma outra linha, por exemplo, Fernando Grossman, que era um pesquisador que acreditava que sim, que existia um fenômeno mais agressivo, mais maléfico. E tanto é que a Operação Prato, né, ela atacava as pessoas, né? As pessoas ficavam com marcas, né, com uma espécie de agulhadas, aquilo depois descamava, e por ali eram recolhidos amostra de sangue, o material líquido dessas pessoas. E elas ficavam depois meio que paralisadas durante uns dias, com fraqueza, né? Então era um fenômeno que causava aí um pavor, um pânico generalizado, né? E era um tipo de ataque, tanto é que era chamado de luz vampira, chupa-chupa, né? Então foi... tem o caso lá do chupacabras também, que já é um outro fenômeno, que também tem ataque. Tem mutilações humanas. O Carlos Alberto Machado chegou a escrever um livro recentemente, Estranha Colheita, que fala a respeito dos casos de mutilações humanas. O caso do chupacabra é um caso real de contato ou então, vago ainda? Não, é comprovado que em alguns casos era visto o OVNI antes ou posterior aos ataques nas fazendas, né? E em alguns casos a pessoa até viu
Greys, assim, seres desse tipo, com chupacabras trabalhando junto e a nave pousada. Então recolhendo os animais. Pode chamar ele de o extraterrestre. Esse o é o Grey. tripulante o Grey. Então, o Grey chupacabra era um outro ser que estava junto dele? Trabalhando junto. Já foi visto também em outras ocasiões, por abduzidos, Greys, os baixinhos, com seres parecidos conosco, trabalhando também conjuntamente. Então tem esse tipo de coisa também. Esses baixos geralmente são os que fazem o trabalho sujo. A gente já percebeu, são os cientistas, é como se fossem os cientistas. Aqueles mais bonitões, loirões, né? Os Astacheran da vida, os né? Vikings os vikings, os nórdicos. Esse daí geralmente vem em paz, com uma mensagem mais de paz e amor, entendeu? O caso do Plínio Bragato lá, na reportagem ele diz que os seres que, quando ele entrou na nave, eram esses seres altos, loiros e tal, eram os mais bonitões. Então, deu um efeito extraterrestre aqui, você viu? Será que é? Eu acho que já tá querendo dar um blackout, ou é os homens de preto aí já querendo tirar a gente fora do ar, né? O exército tá embaixo já esperando a gente. Mas hoje a gente até que foi light, né? Não falamos tanta coisa, fomos light. Geralmente quando eu falo algumas coisas, às vezes dá umas quedas, já aconteceu. Em alguns o podcast, por exemplo, do Edu Toledo, que é o NapaCast, a gente teve lá, nunca tinha caído fora do ar e eles deram um jeito, fizeram alguma coisa lá e derrubaram tudo. Justamente na hora que eu tava falando do negócio de militar lá, Varginha, aquelas coisas. Vai saber o que acontece, né?